Vamos lá. Vamos para Crônica, 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão pede sabedoria. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1.000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1.000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu povo, esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra parte dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras e o cedro, tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Capítulo 2. Salomão deu ordem para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois Salomão enviou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: envia-me cedros, como fizeste para meu pai Davi, quando ele construiu seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Ele é um Deus, este é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois o Senhor Deus é maior do que todos os deuses, todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo o mais alto céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, vermelho e azul,
e experiente em esculturas para trabalhar em Judá e em Jerusalém com os meus hábeis artesãos, preparados por meu pai Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de junípero, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus, para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e imponente. E eu darei como sustento a teus servos, os lenhadores, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: o Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Estou te enviando Hurão-Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. Agora, envia, meu senhor, a teus servos o trigo, a cevada, o azeite, o vinho que meu senhor prometeu. E cortaremos toda a madeira do Líbano necessária e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderá levá-las a Jerusalém. Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como o que fizera seu pai Davi, e descobriu-se que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedras nas colinas, com 3.600 capatazes, para manter o povo trabalhando. Capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no 2º dia do 2º mês do 4º ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro seu interior, recobriu de pinho o átrio principal, revestiu-o de ouro puro e o decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais as asas abertas mediam juntas 9 metros. Cada asa de 2 metros e 25 centímetros. Tocava de um lado na parede do templo e do outro lado na asa do ouro do outro querubim. Assim, os querubins, com asas que se estendiam por 9 metros, estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo
2 colunas, que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel, com 2,25 metros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e o que ficava ao norte, Boaz. Capítulo 4. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro, de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60.000 litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas era lavado tudo que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Também fez bacias de ouro para a aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal, com suas portas, e revestiu de bronze as suas portas. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Hurão-Abi terminou assim o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afim. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso de bronze utilizado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos estes outros utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com suas lâmpadas para alumiarem diante do santuário interno conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Até aqui, agora o Salmo 102. Salmo 102.
Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras, meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. Não, as tuas pedras são armadas pelos teus servos. As suas ruínas os enche de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados e as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando do seu santuário nas alturas. O Senhor olhou. Dos céus observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Amém. Amém, querida apóstola Mara, obrigada pela leitura, como sempre, maravilhosa. Obrigada. Pura. Glória a Deus. Queridos, nós, em 1 Crônicas, nós estamos fazendo aqui, na verdade, recapitulando, né? Crônicas, ele vai recapitulando vários eventos e fatos importantes, e a gente tem um momento aqui muito especial no primeiro capítulo, que nos lembra do pedido de Salomão a Deus, quando ele é coroado rei. E esse pedido foi um pedido que chamou a atenção de Deus. E nas nossas traduções está escrito que Salomão pediu sabedoria, né, para Deus. Mas no original, nós já até falamos sobre isso aqui no Maná. No original, Salomão ele pediu um coração que ouve. Ele pediu, e dá ao teu servo um coração que ouve. Ele pediu um lev shomeah,
Lev é coração em hebraico, shomer, um coração que ouve, né? Shomer, ouve. Para que ele pudesse ouvir o coração de Deus e também para que ele pudesse ouvir o coração do povo, entender as necessidades do povo, né? E as decisões dele ali fossem baseadas e tomadas na sabedoria do Altíssimo. Então, isso aqui é muito forte, muito poderoso, né? Quando a gente vai para a profundidade do original, daquilo que o hebraico traz para nós, a gente vê que muda tudo, né? Ele não pediu apenas sabedoria, ele pediu um coração que ouve. E essa palavra shomer, no hebraico, ela tem uma complexidade mais profunda do que apenas ouvir, receber informação, né? Falamos essa semana aqui no Maná sobre isso. Então, é a palavra shema, né? Então, a palavra shema, que é ouvir, aqui no infinitivo, ela tem 3 aspectos. O shema, ele está ligado a você ouvir com atenção. Porque às vezes a gente pode ouvir e às vezes a gente está desligado. Às vezes a gente ouve, mas aquilo ali não, né? Você está ouvindo, mas você não está dando foco naquilo ali, você não está dando atenção naquilo ali. O primeiro aspecto do shema, que é ouvir em hebraico, é você ouvir com atenção. Sabe aquilo que você está ouvindo ali, aquilo ali é extremamente importante, você dá todo o foco, toda a sua atenção para aquilo ali. Começa nesse primeiro aspecto, ouvir com atenção. O segundo aspecto do Shema é você compreender, é você internalizar aquilo que você recebeu, a informação que você está recebendo. Aquilo ali entra dentro de você. Porque muitas vezes você pode ouvir e refutar aquilo que você está ouvindo. Muitas vezes você ouve a palavra, você ouve a pregação, mas dentro de você, você escolhe o que você vai internalizar e o que você vai, muitas vezes, rejeitar. Às vezes você está rejeitando algo que Deus está te entregando ali naquela palavra, que é a tua chave, que é a tua resposta. Mas muitas vezes você simplesmente ouve aquilo ali e não internaliza aquilo ali, não absorve aquilo ali, né? Não busca compreender aquilo ali que está sendo liberado. Então, esse é o terceiro aspecto, o segundo aspecto é você internalizar, é você buscar compreender aquilo ali. Não precisa entrar dentro de você. E o terceiro aspecto é você obedecer, praticar. É aquilo que você ouve, a informação que você ouve com atenção, você internaliza e agora você se alinha a essa palavra. Você toma ela para si e você pratica essa palavra. Você coloca ela em prática, independente se você gosta, independente se você concorda, independente se faz sentido para você ou não. Você simplesmente coloca em prática. Você obedece. Você está tendo uma resposta adequada àquilo que você recebeu. Então, essa palavra ouvir, Salomão sabia o que ele estava pedindo ao Senhor. Quando ele pede um coração que ouve, quando ele pede um coração shomea, que vem da palavra shema, ouvir. É ouvir nesse aspecto, muito mais profundo do que receber uma informação. Então, é muito forte porque ele pede o Shema, né? E ele fala, eu quero um coração, um lev shomea, um coração que ouve.
E o que é o coração no hebraico, no contexto judaico? O coração, nós já falamos aqui no Maná, ele é o centro de comando do nosso ser. Não apenas a sede das emoções, mas ele é o centro das vontades, é o local onde você toma decisões, é a sede da compreensão espiritual, é o núcleo da personalidade. Então, olha que poderoso esse pedido que Salomão faz ao Senhor. Ele sabia o que ele estava pedindo, entende? O coração aqui, ele não está ligado só a emoções, mas a todo esse centro de comando do nosso ser. E a gente vê que o pedido de Salomão, ele é algo que chama a atenção de Deus. Porque o pedido dele se alinha ao propósito de Deus. Se alinha ao propósito fundamental de Deus. Salomão, ele reconhece aqui que ele precisa ouvir a voz do Senhor, que ele não podia governar aquele povo sozinho, né? Ele coloca a vontade dele ali submissa à vontade do Senhor. Então, ele queria ouvir o coração de Deus e o coração do povo para que ele pudesse julgar o povo da maneira mais benéfica, mais correta, mais sábia, né, possível. Ele não estava pedindo um benefício próprio, ele estava pedindo algo para ele servir aos outros melhor, com excelência, para que ele pudesse servir o Senhor e servir o povo, fluindo na bondade de Deus, na sabedoria de Deus, nos benefícios que só Deus tem e pode trazer a nós. E aí, a resposta de Deus é uma resposta que, gente, esse versículo, ele chama muito a atenção, ele tem muita coisa para ensinar para nós, para abrir a nossa compreensão numa dimensão, queridos, muito grande, muito grande. Porque a forma como o Pai responde diz muito para nós. A gente vê que Deus, ele fica satisfeito, ele fica alegre. O coração de Deus, ele é tocado, ele é movido com esse pedido de Salomão. E aí Deus vai falar, olha, porque tu pediste isso, ele surpreendeu a Deus. Salomão surpreende. E ele fala, porque tu pediu isso, eu vou te dar um coração sábio e entendido, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar honra, né? E vou prolongar os teus dias. E quando ele fala sobre isso, de dar uma longevidade para ele, ele condiciona a obediência. Ele vai dizer, ele vai comparar, ele vai usar Davi aqui como um parâmetro. E isso chega a me arrepiar, gente. Deus usa Davi como um parâmetro. É incrível isso, gente. Sabe? Davi, ele serve o Senhor com tal fidelidade até o fim, mesmo com tantas coisas que ele passou, e ele se torna uma referência, ele se torna um parâmetro, onde Deus usa o nome dele aqui, olha, e fala para ele, se tu fores fiel como teu pai foi, eu prolongarei os teus dias na terra. Então, é interessantíssima a forma como o pai responde o pedido de Salomão. E por que, gente? A gente vê muito aqui do caráter de Deus nessa forma como ele responde. Porque Salomão, quando ele pede algo que se alinha aos propósitos de Deus, a gente primeiro precisa entender qual é o propósito de Deus, gente.
Qual é o propósito dele? Qual é a obra, a missão, o plano, o projeto dele? É a nossa salvação. É a tua salvação. É a tua vida, vida em abundância. Olha que extraordinário isso. Salomão, ele pede algo para Deus que vai aproximar ele do Pai, que vai dar a ele, né, a possibilidade de ouvir e dele permanecer no caminho. O propósito de Deus é a nossa vida, vida eterna, vida em abundância. E Salomão faz um pedido que se alinha a esse propósito maior do Senhor, e o Senhor se alegra. Olha o quanto isso nos mostra o caráter do nosso Pai, do nosso Deus maravilhoso. Em João 10:10, Yeshua vai dizer: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele enviou o seu Filho para que nós tenhamos vida e vida com abundância. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, entende como isso nos mostra muito sobre o caráter de Deus, sobre o coração dele. E a gente vê aqui que, por que, né, que o Senhor se surpreende. Isso também nos fala e nos mostra por que esse pedido chama a atenção de Deus. A gente vê, queridos, que a humanidade ela tem um padrão de muitas vezes saber da existência de Deus, sabe que Deus existe, mas vive de forma totalmente autônoma, como se ele tivesse ali em segundo plano, né? Não busca ele nas suas decisões, não busca ele no seu dia a dia, sabe que ele está lá, mas não inclui ele. Não inclui ele. E isso muitos reis de Israel tiveram ações assim, né? Tiveram atitudes assim. Então, a gente vê desde Adão e Eva, né? Padrão ali de Adão e Eva. A gente sabe ali que a serpente, quando foi tentar, falou: olha, vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Aquela tentação de ser autônomo, né? De agir de forma autônoma, individual, como se fossem os seus próprios deuses. Então, você saber que Deus existe não é relacionamento com Ele. E Deus sempre se manifestou claramente. Então, o Senhor, ele fala o tempo todo. Mas a tendência do homem é escolher não ouvir. Essa é uma tendência carnal, caída, né? Então, a maioria dos reis ali pensava: eu tenho poder, eu posso decidir sozinho, eu sou o rei, não preciso de conselhos, a minha sabedoria é suficiente. Mas Salomão, nesse ponto aqui, ele fala: eu preciso de um coração que ouça. Eu não posso governar sem a tua orientação, a minha capacidade natural é insuficiente. A gente vê que Adão e Eva, eles ouviam a Deus, mas eles escolheram desobedecer. Eles tinham um relacionamento com Deus, mas eles preferiram o quê? Se tornar autônomos.
a ver pela tentação da serpente, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, né? Eles preferiam isso, ser autônomos, ser como seus próprios deuses. Agora, Salomão, ele reconhece a sua tendência natural. E ele pede uma capacidade sobrenatural de ouvir a Deus. Ele escolhe a dependência em vez da independência. Entende? Ele escolheu ser dependente do Pai em vez da sua independência, que é falível. Totalmente falível. A nossa independência, queridos, a gente querer viver por nós mesmos. A palavra fala que a nossa justiça, a começar, a nossa justiça como um trapo de imundícia, né? A palavra fala, o coração do homem é enganoso. Então, a gente já vê aqui que, humanamente falando, a nossa independência, ela só vai nos levar a caminhos frustrados. Mas quando nós somos dependentes do Altíssimo, nós estamos seguros no abrigo dele, nós temos uma caminhada próspera, abençoada. Nós desfrutamos do cuidado, do zelo, do amor do Pai. Nós estamos sendo ali constantemente alimentados, fortalecidos, amados, cuidados pelo Senhor. Salomão, ele diz assim para o pai: eu sou como um menino pequeno, eu não sei nem como sair e nem como entrar. Está em 1 Reis 3. Ele reconhece as suas limitações, entende? Esse é o ponto. Esse é o ponto, ele reconheceu as suas limitações e ele busca a capacidade divina sobre a vida dele. Ele busca ser capacitado pelo Altíssimo. Então, o que a maioria das pessoas pedia a Deus? Riqueza, poder, longevidade. Salomão, ele pediu relacionamento. Salomão, ele pediu capacidade de ouvir. Entende como isso choca a Deus, assim, tipo, né? Porque ele, diante de uma tendência humana de pedidos egoístas, pedidos de mente limitada, Salomão, ele vem e pede relacionamento. Ele pede capacidade de ouvir. Então isso reflete, se alinha com o coração de Deus, porque Deus, ele deseja um relacionamento. Ele não quer uma pessoa religiosa no sentido ruim da palavra, né? Daquele que age de forma mecânica, mas não tem relacionamento. Ele quer filhos que ouçam ele, não súditos que apenas temam ele, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós precisamos temer, mas o Senhor, ele quer filhos que o ouçam. Então, Salomão, ele entende que a sabedoria vem do relacionamento com Deus. Ele não busca o dom, ele busca aquele que dá o dom, aquele que criou o dom, ele busca o doador. E eu amo esse versículo aqui, quando ele vai e usa Davi como um parâmetro, né? Ele fala, se tu andares no meu caminho. Porque ele faz o pedido, Deus se agrada, mas a partir do momento que você faz aquele pedido ao Senhor, você tem uma jornada. E como que você vai sustentar aquilo que você pediu? Sendo fiel, permanecendo. Não é pedir num momento da sua vida, né, em que tudo tá bom ali, pô, Salomão tava no auge ali, né, 20 aninhos, Salomão era novo, gente, quando ele foi coroado rei. Ele tinha por volta de 20 anos. E ali ele tava naquela empolgação e tava ali, né, aquele primeiro amor, sabe? Aquele primeiro amor, aquela coisa, tal, e ele faz o pedido.
O Senhor se agrada, mas o Senhor vê ali na frente. E o Senhor fala, ó, se tu andares no meu caminho, o Senhor nunca nos deixa enganados, queridos. O Senhor nunca nos deixa enganados. Ele nos alerta acerca de nós mesmos. Ele nos alerta acerca de nós, porque o nosso maior gigante somos nós mesmos. E ele vai dizer, ó, se tu andares no meu caminho, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como teu pai guardou, como andou Davi, o teu pai, eu prolongarei os teus dias. Deus dá uma condição para ele aqui. Né? Continuar ouvindo, permanecer em relacionamento. Porque Deus não muda. Ainda que as circunstâncias elas mudem, Deus não muda. A gente vê que, infelizmente, Salomão, na sua jornada, ele para de ouvir a Deus porque ele se casa com mulheres estrangeiras. Ele escolhe relacionamentos errados. Ele substitui o relacionamento que ele tinha com Deus, com mulheres estrangeiras, pagãs, mulheres que serviam a deuses nojentos, que tinham práticas horrendas de sacrifício, de criança, de tudo que é mais porcaria que você possa imaginar, de tudo que é mais terrível, tudo que é mais decadente, essas mulheres elas praticavam. Então, isso nos mostra que com quem a gente se relaciona, queridos, com quem a gente se alinha, é extremamente perigoso. O coração dele desviou do Senhor para outros deuses. Ele perdeu o que ele tinha pedido ao Senhor. Então, não basta só a gente pedir um coração que ouve, mas é preciso continuar ouvindo, permanecer, continuar ouvindo, valorizar esse relacionamento. Acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, valorizar esse relacionamento com o Pai. Então, o primeiro aspecto para a gente entender a profundidade disso é a gente reconhecer a nossa tendência natural, né? Porque a sua inclinação, a nossa inclinação é agir o quê? De forma independente. Diante da situação, às vezes você age pelo seu ímpeto, você se esquece que você tem um pai que te ama, que é poderoso, que é rei do universo. Você se esquece que você tem um Deus que você chama de Senhor, mas na hora em que você precisa estar submetido, você quer ser o seu Senhor. Você chama ele de Senhor, mas você não deixa ele governar, porque você quer ser independente. Então, o primeiro ponto é a gente reconhecer a nossa tendência natural de querer agir independente. É a gente confessar que nós necessitamos da orientação dele. Nas mínimas coisas, em todas elas. É a gente cultivar a disciplina de ouvir a Deus. Como que você vai ouvir a Deus? Primeiro, você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra. É você ter uma leitura diária da palavra, regular. É você orar, não apenas pedir, mas você ter momento ali de relacionamento com o Pai, de falar, de se abrir, de exaltar Ele, de criar esse relacionamento de forma real. Você também precisa ter momentos de silêncio para você ouvir, para você treinar o seu ouvido espiritual e ouvir a voz do Pai. Um ponto muito importante nisso, do Shema, é praticar. É você obedecer de forma rápida, imediata. Quando ele fala, responda rápido. Nas pequenas coisas, nas pequenas obediências vão te preparar para grandes revelações. Porque Deus às vezes fala uma coisa simples com você. Se você se alinha aquilo ali, ele sabe que ele vai poder te falar mais, que ele vai poder te entregar coisas maiores. Mas se você ignora, como que ele vai te revelar grandes coisas? Então é você praticar aquilo que ele fala nas pequenas coisas. E pratique rápido.
Uma coisa que eu sempre admirei no meu esposo é que ele obedece rápido. Ele é rápido em obedecer. Deus fala, ele obedece. Ele nem pisca. Ele não quer nem saber o que os outros vão pensar, se vão gostar, se não vão gostar, se vai doer, se ele vai ter que se esforçar muito, se ele vai ter que se virar de ponta. Deus falou, ele vai e faz. E o último aspecto é a gente se manter humilde. É a gente entender, né, que diante do Pai, nós somos como crianças pequenas, sempre dependente da sabedoria dele, sempre dependente. Olhe para ele, né, com o olhar daquela criança que admira o seu pai, que confia nele e que está ali dependente dele o tempo todo. Amém? Que você possa orar hoje e pedir, Senhor, quebra minha autonomia e cria em mim uma dependência em ti. Me faz ligado a ti o tempo todo. Que eu não apenas saiba de ti, mas que eu te conheça intimamente. Que o meu coração seja sempre sintonizado à tua voz. E que eu possa te alegrar com a minha vida. Que a minha vida seja uma alegria para ti, Pai. E que eu venha te surpreender naquilo que eu te peço. Que eu venha te surpreender na forma como eu ajo. Porque eu quero marcar a minha eternidade. Quero marcar a minha vida nessa terra aqui. Ministrando o teu coração. E ecoando sobre toda a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça, te renove. E amanhã estamos firmes e fortes no propósito. Shalom, shalom, bom dia.